37 a página, a constituição do homem. Então, a descrição bíblica, os 2 primeiros capítulos de Gênesis fornecem a descrição bíblica no que diz respeito à criação do homem. Acharam aí? Onde eu estou lendo? Todos? A página 38 agora, lá em cima, né? Página 38, lá em cima. A primeira narrativa que é encontrada em Gênesis 1, 26 e 27. Acharam no livro a leitura? Todos, amados? Todos? Sim. Então vamos lá. A primeira narrativa que é encontrada em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27 é de natureza mais geral. A segunda, em Gênesis 2, capítulo 2, né, verso 4 até o 25, fornece alguns detalhes a mais. É o complemento da primeira. Deus é o Criador do homem. Foi Ele quem, num ato especial, o fez em conjunto com os demais elementos constituintes da criação. Porém, o homem é a coroa, o dominador. Assim foi destinado pelo Criador que, segundo o relato sagrado, ao criá-lo, usou uma linguagem especial. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, inclusive, né? Completando. A Bíblia afirma que os seres humanos foram criados à imagem de Deus. Gênesis 1:26 registra as palavras do Criador: façamos o homem, ou façamos Adão, né? Que é a humanidade. Então, quando Deus diz façamos o homem, Ele não tinha em mente façamos o macho, tá certo? E sim, façamos a humanidade, né? O original é esse mesmo: façamos Adão, humanidade, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Outros textos bíblicos demonstram com clareza que os seres humanos, embora descendentes de Adão e Eva, já caídos, né, ao invés de criados diretamente por Deus, continuam a levar a imagem de Deus, tá? E aí tem um texto, Gênesis capítulo 9, verso 6, que eu gostaria que vocês abrissem para ler. Gênesis 9, 6. Vamos fazer assim: alguém acha 9, 6 de Gênesis? Mãe Esther, ache por favor 1 Coríntios 11 e 7. Irmã Esther, 11 e 7 de 1 Coríntios. Analise Tiago 3 e 9. Pode ser? Tiago 3 e 9, analise. Irmã Esther, 11 e 7 de 1 Coríntios. E alguém, 9 e 6 de Gênesis. Quem pode ler? Alguém? 9 e 6, por favor, irmã Cássia. Quem derrama o sangue pelo homem, o sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Isso. Então, Deus fez o homem conforme a sua imagem. É por isso que é um pecado grave tirar a vida de qualquer pessoa, né? Porque é a imagem e semelhança de Deus. Então a gente tem até um mandamento lá, né, que Deus deixou lá no Antigo Testamento, inclusive no Novo continua, mas Ele disse: não matarás. Não matarás. Que na verdade no original, irmãos, é não assassinarás, tá? Olha só, porque senão Deus entraria em contradição, mandando matar, inclusive, em algumas ocasiões. Há uma diferença de assassinato, né, o ato de assassinar, e você matar, por exemplo, protegendo uma pessoa, defesa legítima, ou quando Deus ele ordenava. Então Deus nunca assassinou ninguém, Deus sempre matou as pessoas que Ele matou. Agora, o direito de criação, inclusive. E isso não faz de Deus, não deturpa o caráter de Deus. Eu brinco, né? Deus é o único que mata e não é processado. Não mata e não se torna um assassino. Mata e não se torna um assassino. Deus é aquele que mata, mas isso não descaracteriza como santo, como justo, como bom. Porque quando Deus mata é de uma forma justa. E Ele é o único que tem esse direito de criação, de criador, né? Para matar a criatura, mas não num ato impensado, não numa explosão de raiva, não num descontrole, não é nesse sentido. Deus tem um propósito que muitas vezes foge da nossa compreensão. Mas a questão é, ninguém pode matar ninguém porque é imagem e semelhança de Deus, tá bom? A gente depois poderia discutir a questão de quando Deus, por exemplo, diz lá em Romanos capítulo 13 que a autoridade ela não traz a espada em vão.
Então existe uma ordem pública que é instituída por Deus, onde muitas vezes a autoridade ela é constituída e tem autoridade para matar, mas também não é assim de uma forma aleatória, né? Mas é um negocinho para a gente discutir, um pouco mais complicado em outra ocasião. Então, Gênesis 9:6 vai dizer que o homem é a imagem e semelhança de Deus. 1 Coríntios 11:7. O homem não deve cobrir a cabeça, pois é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Isso. Então o homem é a imagem e semelhança de Deus, é a glória de Deus. É a glória no sentido que ele reflete quem Deus é ou deveria. A gente está falando aqui sempre no ideal, né, irmão? Fala, mas não é assim, não, mas era para ser. Na ótica de Deus, então o homem continua sendo esse tão digno só por ser ser humano. Então o ser humano, por ser imagem e semelhança de Deus, ele tem uma dignidade intrínseca nele, tá certo? O ser humano é uma vida que ela é inviolável, ela não pode ser violada. Isso inclusive está na Constituição nossa, né? Está lá na Constituição que a vida ela é inviolável, não pode ser violada. Então, o homem tem uma integridade que ela assim, não pode ser violada. Tanto é, irmãos, qualquer atentado contra a vida de alguém é crime hediondo, é crime inclusive. Vocês sabiam, se tem esse produto industrializado que tem o rótulo e atrás, como que chama? Contra-rótulo? Não. Rótulo e atrás de alguma coisa, eu esqueci. Mas atrás onde vai toda a descrição do produto, prazo de validade, etc e tal, né? Irmãos, a empresa, ela que coloca isso no mercado, esse produto no mercado, sem rótulo não tem problema, sem a frente, mas sem essas informações, isso aqui pode dar um processo tão grande. E quando também comercializa fora do prazo de validade, isso é um processo tão grande, porque isso pode implicar na vida da pessoa, ou seja, na morte da pessoa, na morte, né? A integridade física não pode ser violada. Então a questão é, o homem é a glória de Deus, o homem reflete a glória de Deus. O ser humano, ele é incalculável o valor de um ser humano, incalculável. É muito interessante isso. Jesus disse que uma vida, um ser humano salvo, vale mais do que todo esse mundo, toda essa criação perdida. Um ser humano apenas, ele é muito mais valioso do que tudo que pode ser extraído dessa criação, ouro, minério, bens, qualquer coisa. Um ser humano vale mais do que tudo isso, porque Deus criou tudo isso para o ser humano, né? Como uma morada para o ser humano. Isso aqui é o berço da humanidade. Então a humanidade, isso foi criado para a humanidade e não a humanidade para isso. Quando nós preservamos a natureza, é porque é um habitat nosso. Nós chamamos isso de ecologia, que é o estudo da casa, ou cuidado da casa, ecos, oikos, né? Então casa, e isso é interessante pensar. Tiago 3:9, Tiago 3:9. Com ela bendizemos a Deus, o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Olha o que Tiago está falando, irmão. Uma coisa muito interessante, que nós não podemos falar mal dos homens. Nós não podemos difamar o ser humano, caluniar o ser humano. Mexe com o ser humano, né? Você puder botar uma palavra. O quê? Mexer com o ser humano? Não, assim, mexe no interior Ah, do ser tá. humano, ser caluniado. Ah, ser, sim. né? Eu entendi assim, mexe com o ser humano que eu quero ver. A questão, irmãos, nós não podemos, é o que a Bíblia diz aí, bendizer a Deus e maldizer o ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus. Isso é uma contradição. A gente fala, não, eu amo a Deus, eu adoro a Deus, mas nós destruímos o ser humano. Não estou falando nem só dos nossos irmãos, não, que é pior ainda, né? Vocês percebem a gravidade, o pecado que muitas vezes nós cometemos e nem percebemos a sua gravidade? O que Deus considera? É por isso, irmãos, que a gente difamar ou caluniar. O que é difamação e calúnia? Qual é a diferença de calúnia e difamação? Calúnia é falar uma coisa que eu não fiz, e difamação é falar uma coisa que eu não sou, não é? Então eu estou prejudicando uma pessoa. Ah, mas e se ela é? E se ela fez?
Olha só, a gente precisa ter muita cautela, porque cada ser humano, ele precisa ser preservado. Na humanidade, eu estou falando de dignidade. Eu não estou falando que não deve se denunciar o criminoso. Eu não estou falando que não deve se denunciar o falso profeta. Não é nessa esfera que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a gente tem que ter muita cautela, porque nós estamos lidando com pessoas que são imagem e semelhança de Deus. E elas devem ser resgatadas, respeitadas. Todo ser humano deve ser respeitado como ser humano. Não quer dizer que não deve ser punido. Não quer dizer que não deve ser, muitas vezes, não sofrer a consequência dos seus atos. Não é isso que eu estou dizendo. Estou falando que o ser humano em si deve ser preservado. Tá certo? Então, nesse sentido que eu estou colocando aqui, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Então, eu não posso tratar o ser humano como animal. Eu ouvi falar que quem comete suicídio, deixa eu falar, quem comete suicídio não tem salvação. Mas a gente não vê isso na Bíblia. Assim, especificando exatamente como essa palavra. Aí, Diga aí. eu pergunto, É agora que me dói. Diga, pergunte. como é que fica esse negócio aí? Do quê? Do suicídio? Suicídio. Quer que eu responda agora? Já. Não dá. Porque assim, irmão, é um negócio muito complicado. O suicídio, ele é uma violação contra o corpo, não é? Violação contra o corpo. Outra violação contra o corpo, por exemplo, é a prostituição. É uma violação contra o corpo também. Então tem pecados que eles vão ser mais degradantes em relação ao ser humano na questão do corpo, que é a vida biológica, né? Agora assim, é um negócio tão cauteloso, Analice, falar sobre suicídio, porque há casos e há casos, entendeu? Eu acho que o suicídio, a gente falar assim, olha, se suicidou, ele é uma pessoa perdida, não tem salvação. Eu acho muito complicado a gente afirmar isso. Como também é complicado a gente falar que não. Sansão se suicidou? Não, um mártir. Há uma diferença de mártir para suicida. Sansão se suicidou. Não, ele foi um mártir. Mas ele sabia que ele ia morrer naquele Marte? Sim, ele foi um mártir. Inclusive, quem possibilitou a sua morte foi o Espírito Santo, concedendo poder de novo para ele, porque ele orou a Deus. Senhor, dá mais uma vez, outra vez, me dá aquele Mas ele poder. sabia que Senhor me dá poder, porque A impressão que ele se eu vou matou. matar, mas não dá a impressão que também Vou morrer, mas eu vou morrer, mas eu vou levar uma leva. Então, mas ali caracteriza um martírio. Porque não, tudo bem, é só para É, concretizar o eu seu vou te dar outros exemplos, Ângela. Por exemplo, todos os irmãos que eles foram até Coliseu para ser sacrificado e tal, que eles não negaram Jesus, eles foram como um mártir. Eles poderiam preservar a sua vida e integridade física, não é? Só negando, não fizeram isso. Então, é caracterizado como um mártir, aquele que dá a sua vida, no caso, em prol da fé, em prol da sua convicção, é um mártir. Ao contrário de Saul, que se lança sobre a espada, ali é outra conotação. Orgulho, né? Para ninguém matar ele. Isso. Ninguém matou ele. Exato. Então, em Saul, a gente vê a diferença em Sansão. porque a Sansão está no em Deus, no Senhor da fé. Saul já parece que não aparece por ali não, né? E eu não estou nem afirmando nada, mas a gente percebe que existe mártires e existe suicidas. Mas é como um dia você falou, é uma coisa para o próprio Deus julgar, porque é como você falou, Deus conhece as nossas obras. Ele não é num momento assim de, como você está falando desde o começo da aula, muitos pastores hoje se matando, né? Eu não entro nesse mérito, sabe por quê? Porque eu acho que não compete. A nós. Eu não tenho essa autoridade para falar. Isso foge da nossa alçada, foge do nosso campo de jurisdição, de atuação, de avaliação, de julgamento. Então, morreu salvo? Não morreu salvo? É porque assim, eu falei, porque a gente sempre ouve, desde que eu me converti, eu sempre ouvi isso como uma única verdade. Não tem como voltar atrás. Se matou é inferno. Direto. Direto. Sem fazer a curva, né? Mas direto. Tem a toda. Então, é uma coisa complicada. Eu acho muito. Agora, hoje em dia, já estou com um pensamento diferente. Já estou ouvindo pessoas, crentes, né? Com um pensamento diferente sobre isso. Que é muito perigoso também. Irmãos, é algo muito delicado,
né? É algo muito delicado para a gente afirmar uma coisa ou outra. Eu acho que a gente precisa ponderar, mas na verdade eu acho que o foco não seria a discussão se o suicídio ele vai ou não para condenação eterna. Eu acho que a gente tinha que antecipar isso antes dele chegar ao suicídio. O que levou? É a mesma coisa que me pergunta assim, professor, tatuagem pode ou não pode? Eu não estou preocupado com uma pessoa que faz tatuagem, um jovem que faz tatuagem, eu não estou preocupado com isso. Minha preocupação não é a tatuagem. A minha preocupação são as motivações que levam esse jovem a fazer isso. Quais são as motivações? Ou por que faz? Então, na verdade, a gente trata das coisas com superficialidade e com aquilo que é aparente. A gente esquece de ir lá no profundo, na raiz das coisas, lá na questão espiritual, na questão mais profunda. A nossa avaliação é sempre assim, superficial demais, sabe, irmão? Então, assim, essas discussões, elas são válidas, mas eu acho que a gente tem que se antecipar a elas, porque a gente está lidando com leite derramado. Fez tatuagem? Bom, se fez, não tem que fazer. Se matou? Não tem que fazer. Calma, mas o que levou tudo isso? As motivações? O que aconteceu? Vamos estudar a história. Vamos ver se a gente vai lá atrás e lá a gente resolve a situação, para não chegar nesse ponto. Então eu acho que esse tem que ser o pé da discussão, né? O porquê que pessoas se suicidam? O porquê que cristãos, pastores estão se suicidando? Não é, foi para o inferno ou não foi? Irmão, isso aqui é Deus que vai decidir essas coisas e sabe dessas coisas. Não compete a mim discutir passou dessa vida, já não sei de nada, irmão. Não é certo? Aí é só Ele e Deus, né? E a Bíblia diz que as coisas reveladas são para nós, mas ocultas. Então, foge, irmão, foge. Isso não compete a nós, tá certo? Nós não somos juiz e nem legislador. Tiago vai dizer: há um só juiz e há um só legislador. Há um só que julga e um só que cria as leis, que é o legislador. Então é Deus que cria as leis, Ele cria as leis, é Ele que vai dar o parâmetro, né? E Ele que julga segundo as leis que Ele criou. Então eu não sei, eu só sou observador das leis. Tiago vai dizer: nós temos que ser observador das leis, e não julgador e nem juiz, ou aliás, nem juiz, né, que é o julgador, e nem o legislador. Então essas coisas, agora compete a nós avaliar tudo, o porquê que foi levado essas pessoas a fazerem essas coisas que nós estamos falando aqui, outras mais. Então a gente está discutindo aqui o ser humano, aí sim é válido. Por que o ser humano chega a esse ponto? Por que o ser humano é motivado a fazer o que faz? Por que o ser humano carece de algumas coisas? O que ele está tentando preencher? O que ele tem falta? E o que ele não conseguiu preencher nisso e levou ele a fazer tal coisa, a ponto de tirar a sua vida? O que faltou ali? O que aconteceu? O que estava nesse meio aí? O que estava invisível e a gente não conseguiu enxergar? Qual foi o vazio do tamanho da alma dessa pessoa que levou ela a fazer isso, isso e aquilo, ou tirar a sua própria vida, ou sei lá o que e tal? Então essas questões aí sim cabem a nós. Aí eu acho interessante, porque a gente está estudando o ser humano na sua complexidade, né? Aí a gente precisa entender, entre aspas, como funciona o mecanismo do psique, que é a alma, a vida espiritual, a questão biológica, estudar o homem na sua complexidade, a gente entender que o ser humano não é essa carcaça que a gente está vendo, né? A ponto de que se a pessoa está mal psicologicamente, o seu corpo fica doente biologicamente. São as doenças psicossomáticas, onde vai no médico e clinicamente você está bem, meu filho. Não tem exame de tudo aqui, não diagnosticou nada. A gente não tem, você está são, mas não está. O corpo, ele está sentindo alguma coisa. Percebe a complexidade do ser humano? A sua alma, o seu entendimento, não, a alma psique que eu estou falando, o seu psicológico, afeta o seu corpo. Afeta. Ontem eu estava andando na rua, né? Aí tinha um jornal assim dobrado, todo já pisado pelo povo. Aí eu voltei, porque a notícia era com a letra meio grande, eu voltei ali. Aí estava assim que uma jovem se matou porque ela sofria bullying. Sim. Aí eu estava com a minha filha, né? Aí eu olhei e falei assim, nossa, mas é quando eu me matar que alguém fica mexendo comigo, né? Aí a minha filha falou assim, mas você não sabe se já sofreu bullying? Né? Você vai saber o que a pessoa estava sentindo? Aí eu falei assim, mas esse não é motivo para eu me matar, né? Aí eu falei assim, você já sofreu bullying? Ela, claro que já. Eu falei, você nunca me falou isso? Irmãos, o que está por trás disso, olha só, a questão do bullying, a pessoa vai e se mata.
a gente tem que avaliar o porquê essa geração não sabe lidar com essas situações. O porquê que essa geração de jovenzinhos não sabe lidar, por exemplo, com a zoação que fala, né, com o bullying. Por que não sabe? Nós sabíamos. Sim. Nós sabíamos. Lógico que irritava, lógico que era ruim, lógico que nós passávamos vexame, vergonha, mas nunca pensamos em nos matar por causa disso. Então, o que está acontecendo com essa geração? Percebe que a questão é mais complexa? A gente precisa alargar mais a nossa discussão. São muitos a que nossa... fazem isso. Sim. São muitos. Irmãos, nós éramos na escola, né? A maioria aqui, mais ou menos, de uma geração. Essa teatro que eu fiz essa semana foi sobre isso. Sobre isso, né? Vai estar até o dia 25 apresentando só sobre isso. Isso, e é uma discussão que está nas escolas, porque é uma realidade. Mas a discussão deve ser: o que está levando? Qual é a fragilidade da alma? O porquê que essa geração não consegue lidar então com esses sofrimentos, com essas angústias, com tudo isso? Por que não sabem? Então é um negócio que está mais para trás disso, muito mais para trás. Como que a gente está formando jovens para o embate da vida? Gente frouxa, existencialmente falando, covarde, homens covardes, gente que não assume a sua postura na vida, não é? Não se cria mais hoje, irmãos, gente para enfrentar a vida como ela é. Então as pessoas hoje, elas são cheias de milindre, não é não? Cheias de não me toque, como diz aí a internet, cheias de mimimi, não é verdade? Então não, nós temos que ser criados para o embate da vida. A vida é dura, a vida é difícil. Hã? Da igreja, até da igreja. Dentro da igreja, claro. Isso, nunca vi na igreja. É a fé, né? Porque a fé está sendo apresentada de uma outra conotação que não tem nada a ver com a fé bíblica. Então a gente está estudando aqui a questão do ser humano. Por que o ser humano, então, aliás, o ser humano, ele precisa ser ensinado a ser ser humano. Ele não nasce gente. Gente é construída. E aí sim a gente precisa entender todos esses processos de construção, seja no entendimento, seja na questão espiritual, né? Então é o que a gente está tratando aqui. Então o homem, a gente vai estudar aqui na questão de dicotomia ou tricotomia, ou seja, corpo e alma e espírito, ou só parte material e imaterial, para a gente entender que de fato há algo que precisa ser entendido e tratado a partir da compreensão. Por exemplo, quando fala que o homem tem corpo, tranquilo, a gente entende isso, corpo, né? Precisa de alimento, precisa de cuidado, higiene, tudo isso para ser preservado, esse corpo que é corruptível, que é sujeito à corrupção, que ele vai morrendo, porque a gente nasce já morrendo, as células e tudo, não tem jeito, a gente entra na vida pela via da morte, nesse mundo decaído é assim, e a morte contribui para a vida, não é? Enquanto uns vão morrendo, eu estou falando da mãe que está gerando filho, muitas células estão morrendo nela para gerar outra vida, então a morte está contribuindo para a vida. A árvore que tomba deixa a semente para outra nascer, mas a árvore tombou e morreu. A semente que morre também nasce outra árvore, então a morte vai contribuindo para a vida nesse mundo caído. E aí o interessante é que esse corpo então, ele vai se desfazendo, tranquilo, a gente entende isso biologicamente, a ciência explica tudo isso, todo o processo, tal negócio aí, né, muito mais do que avançado para entender todas essas questões, DNA, genética, genoma, nossa, para quem se interessa, é um prato cheio, tem aí, aos montes. Agora, quando a gente vai lidar com a alma, e quando a gente vai lidar com o espírito, quando a gente vai falar então e lidar com essa questão, quem é a autoridade para falar sobre isso? Quem que tem o parâmetro, quem que tem a resposta, quem que tem a clareza para falar sobre isso? A Bíblia. Aí a gente vai estudar a palavra de Deus quando fala-se então sobre a parte imaterial, que não, aí o ser humano desconhece, aí o ser humano não é autoridade, né? O corpo ainda tem, porque pertence a essa terra, o corpo pertence a essa terra, veio do pó. Os 18 elementos que tem na argila são os 18 elementos químicos que tem no corpo. Olha que coisa interessante, os mesmos elementos que tem na argila, na terra, no barro, é o que tem os mesmos 18 elementos químicos que contém no corpo. Olha que coisa interessante. Uma vez eu cheguei em Minas Gerais, alguns anos atrás, em Horizonte, o senhor fez uma pergunta também, eu fiz uma pergunta para muitas pessoas, muitos cristãos, e ninguém me respondeu. Por que existe ser humano, pessoas negras, existe branco, existe, né? Por quê?
amarelo. Eu falei, porque a Bíblia diz como veio do pó. Não existe barro que é você vê que é branco. Não existe areia que é branca, não existe aquele barro vermelho. Eu falei, a resposta está certa. Então, está provado que o homem veio do pó. Ah, meu Deus Se não do céu, essa eu nunca tivesse tinha ouvido não, Arão. Se não tivesse isso... Então o nego veio da lama. O nego veio da lama? Tem uns que veio... Tem pessoa que é meio cinzenta, né? Parece que veio da lama. Não, velho. Ó, é assim, tem sua explicação, irmão Antônio, inclusive, porque todos nós viemos do Adão, né? Do Adão. O Adão, inclusive, era vermelhinho, era corado, era o Adam, de onde vem a palavra Edom. Edom quer dizer na sua vertente de vermelho, guisado lá que o Saul vendeu, trocou lá. Era lentilha, era vermelhinho, né? Tá lá escrito no original que era Edom, era vermelhinho. Os edomitas, os vermelhinhos, o Edom, Adã, é a mesma coisa, é a raiz. Então ele era da cor do barro, da argila, o vermelhinho, o corado, era o Adão. Então nós viemos dele na questão. Agora, por que tem essa diversidade toda, não só de cor de pele, mas de toda a característica da fisionomia? Por que pessoas são baixas? Por que pessoas são mais altas? Por que pessoas têm um nariz mais alargado? Por que pessoas têm um olho mais fechadinho? Por que pessoas elas são mais pálidas? Então há uma explicação, inclusive biológica, de região. É interessante. Se vocês me lembrarem, eu passo o livro que vai estar explicando, porque ia demandar um pouco mais de tempo, bem mais tempo para eu explicar todos esses processos, mas tem uma explicação razoável, mas não é essa do barro não é não, tá? Eu encontrei para dar para ele. Não, é a questão mesmo, vai envolver clima, região, alimentação, são uma série de fatores, e eu não estou falando que um pai é de um jeito, aí o filho sai de outro, não, a gente está falando de gerações e gerações, onde tem as microevoluções, porque nós acreditamos na microevolução, não na macroevolução, como Charles Darwin. Então tem essa diferença, tá, irmão? A gente jamais pode aceitar a teoria de Charles Darwin, onde uma espécie se torna outra espécie. Aí não, porque a Bíblia vai dizer, inclusive, que Deus colocou limite nas espécies, né? Colocou limite. Olha que coisa interessante, quando um jumento cruza com uma égua, o que sai? Uma mula. É uma mula. O que é uma mula? Aliás, uma mula pode gerar outra mula? Não. Uma mula só deriva de um jumento com uma égua. O que é a mula? É estéril. Existe uma barreira, irmãos, na criação, tá certo? Eu não posso cruzar dois animais e sair uma terceira espécie. Não há condição de toda essa macroevolução, que é teoria até hoje, irmãos. Começou lá com Lamarck, depois com Charles Darwin, até hoje é teoria. Até na ciência isso está caindo em desuso, porque uma teoria que leva séculos e ainda não é provada, não vira fato, é só teoria, ela vai sendo desacreditada até mesmo pela ciência. Então, falando aqui a questão então tem uma série de fatores lá que vai tá explicando essa diversidade toda que nós temos, tá certo? Não é de raça, de etnia. Raça só existe uma, raça humana. Porque tem essa abordagem que as pessoas falam, né, erradamente, nem na antropologia vai lidar, isso era no passado, mas agora as pessoas compreenderam que não existe a possibilidade de ter outras raças. Nós somos uma única raça. O Albert Einstein, o cara estava à frente da sua época, né? A gente está falando lá do século passado. Chegou nos Estados Unidos, eu estava entrando nos Estados Unidos, teve que preencher era alemão, né? Judeu, mas de origem alemã. E estava preenchendo lá o formulário lá que exigia. Aí estava lá qual raça ele era, ele colocou humana. Ele colocou humana, raça humana. O Einstein, sou da raça humana. Não sou alemão, não sou caucasiano, não sou da Europa, eu sou humano. Perguntou a raça, minha raça é humana. Agora, etnia, aí a gente fala que tem diversas etnias, que é o ethos, que é a origem, né? E a gente até estuda isso por Gênesis, de onde saiu lá o Sem, Cã e o Jafé. Os semitas, os camitas e os jefitas. Então, os semitas originaram os árabes, os judeus. Os camitas, os africanos e aquela região.
e os jefitas foram os europeus. Então a gente sabe que dali derivou, a gente estuda isso na geografia bíblica, história e tal, né? Mas só entendendo que o ser humano ele tem uma única origem, ele tem uma única essência e todos são iguais. A humanidade, na sua pecaminosidade, fez distinção disso a ponto de achar, não só de, eu estou falando dessas diversidades de cor de pele, mas de gênero inclusive. Houve épocas vergonhosas na história humana, onde o negro e a mulher era tido como objetos. O negro e a mulher. O negro, ele era tido pelos brancos, como não tendo alma. Eles acreditavam de fato que não tinha alma. Então era como um animal. Por isso podia ser morto, escravizado e etc. Olha, e a mulher não era diferente. A mulher era subjugada. Nessa época mesmo sombria da história da humanidade, alguns relatavam assim nos seus bens: possuo uma casa, uma fazenda, 10 cabeças de gado, 3 mulheres e 5 negros. Olha só. Então era assim que era listado. Jesus veio por glória. Não, isso eu estou falando agora de uma coisa mais recente, depois de Jesus, né? Na verdade, Jesus, a Bíblia não se preocupa, irmão. A Bíblia não trata de racismo. Isso não é pauta bíblica. Tá certo? A Bíblia não se importa com isso no sentido que não é matéria de discussão, porque isso é absurdo. É a mesma coisa, a Bíblia não trata sobre os ateus. Então é uma coisa tão absurda no sentido que não deve ser nem discutido no sentido bíblico. Isso é para nós discutirmos, porque aquele inclusive que serve a Deus, essas coisas não fazem diferença. Uma mulher, para mim que sou homem, eu que sou cristão, não é inferior a mim. Eu que sou branco, o negro para mim não tem diferença. Eu que sou pobre, o outro mais pobre, se eu fosse rico eu ia falar, não deu, essa não deu para comparar, entendeu? Aí foi o que eu achei aqui. Então eu, pobre, o outro miserável, não tem diferença. Então não tem diferença social, não tem diferença étnica e não tem diferença de gênero, não tem diferença para um cristão, irmãos, porque ele tem outra ótica. Deveria, né? Eu estou tratando de cristão, Annalise. Eu sempre, quando vou abordar com vocês, é sempre no padrão de Deus, sempre no ideal de Deus, é sempre na questão bíblica, né? Aí sempre a gente vai tropeçar nessa questão, deveria, mas não é, deveria, mas não é, não, mas não é isso que eu estou dizendo. É porque é tão desgastado quando se fala cristão, que a gente entende que um cristão pode ser preconceituoso. Então a gente já se imagina dentro da nossa igreja, dentro do nosso quadrado, né? Cada um vai começar a pensar. A facção é terrível. Quando a gente... Dentro da nossa facção. Irmãos, é interessante nós pensarmos o seguinte: é impossível, porque a gente que fica imaginando as possibilidades de um cristão ser desonesto, um cristão ser racista, um cristão ser egoísta, um cristão ser não sei o quê. É inconcebível biblicamente que um cristão seja tudo isso. Então quando a Bíblia fala de cristão, está falando do cristão, do discípulo de Jesus, do novo nascido. Agora a gente que cria todas essas questões aí, irmão. É por isso que eu digo, essas questões são religiosas, é religião. Então nós fomentamos a religião. O evangelho não tem nada a ver com o que muitas vezes nós conseguimos reproduzir dentro das nossas convivências comunitárias. A situação tem a tal da ideologia de gênero agora, né? Que eles querem colocar na mente das pessoas que ninguém nasce com sexo, cada um vai desenvolvendo aquilo que vai querer, né? Isso. Aí tá, meu Deus. Tá um negócio complicado e cada vez vai ficar mais complicado. Aí sei que dentro dos lares ainda tem, né? Ainda tem assim os limites, aí eles querem jogar isso para as escolas.